Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Mind Headphone e a Tanjin é uma fabricante chinesa de in-ears que se consagrou no mercado entusiasta com Cora, que é um in-ear baratinho, custa seus $50, hoje em dia $50 não é pouco dinheiro, mas isso ainda é a faixa de entrada, então ainda é um fone barato. Mas é um fone que realmente conquistou um lugar aí muito querido na comunidade audiófila. É um fone que eu infelizmente nunca pude testar, mas que é muito bem avaliado. Só que a linha deles vai até o Oxygen, que é um fone já bem mais interessante, bem mais pretensioso, custa $280. E logo abaixo do Oxygen você tem um Hana, que é exatamente o modelo que eu tenho para avaliação aqui hoje. Ele é um in-ear de $160, então ele compete diretamente com os Moondrop KXXS ou KXXX, que eu avaliei há não muito tempo aqui no canal, só que da Tanjin, né? Então, ele foi enviado pela Shenzhen Audio, já falei sobre eles várias vezes aqui no canal, tá linkado aqui embaixo caso você queira, e eu vou falar aqui o que eu acho do Hana e como é que ele se compara aos Moondrops. Há não muito tempo aqui no canal eu fiz um vídeo de unboxing do Tanjin Blues, que é um fone mais baratinho da Tanjin, não tanto quanto o Cora, mas um fone mais simples, e eu fiz aquele vídeo de unboxing, que é uma coisa que eu não costumo fazer porque aquela experiência de unboxing me impressionou bastante para um fone daquela categoria. Assim, certamente tinha um designer ali que falou, cara, não, vamos fazer uma embalagem legal, uma experiência de unboxing interessante. Eu tô falando isso porque no Hana isso vai para um outro patamar. A experiência de unboxing desse fone é incrível, assim, para um fone que, claro, ele é um fone barato, mas ele também não é absurdamente caro. Então, assim, você tem uma caixinha, sabe, feita de cartonagem super rígida, você vai abrindo. Cara, é tudo muito bem encaixado, sabe? Muito bem acabado, organizado. Você tem texturas e cores diferentes. Então, assim, você tem, tipo, umas partes que são foscas, outras partes que são brilhantes. Cara, é realmente uma experiência de unboxing diferenciada, sabe? Você vai vendo realmente que existe um pensamento atrás daquilo ali para que aquilo seja uma experiência. Um acabamento muito bom da embalagem inteira, sabe? Aí você tem, pô, uma case de transporte que parece uma bolsa feminina de luxo. Aí você tem tipo as ponteiras que são organizadas em 2 cartõezinhos. Realmente, assim, de novo, é uma experiência de unboxing. Isso é muito legal de ver, sabe? Realmente impressiona você começar assim com o produto. O fone em si é super interessante também. Ele tem uma estética como um todo que pra mim é meio que mais feminina, sabe? Tudo é branco, ele tem alguns detalhes em rose gold, sabe? É muito bonito. Muito bem acabado, sabe? Assim, o fone é todo de metal. Eles até pedem que você tenha um pouco de cuidado com a pintura, sabe? É um branco super profundo, sabe? É uma pintura muito bem feita, realmente muito sólida. E eles pedem que você tenha cuidado para não, tipo, ficar batendo, porque pode ser que você tire uma lasca. Mas é bem legal, assim. O cabo, principalmente, é muito bem feito. Apesar de ser aquele esquema tradicional de conexão de 2 pinos, o conector é um plug bem grande que inspira confiança e meio que o cabo em si, você meio que tem uma capa transparente, sabe? Dentro você consegue ver os condutores também em branco e rose gold, assim, sério, é fantástico, assim, fantástico o acabamento desse fone. E em conforto e encaixe ele é bom. Ele é um fone todo de metal, então ele é um pouco pesado, só que ele é menor do que os fones da Moondrop, por exemplo. Então é um fone que tem um encaixe interessante. Ele não é um primor em conforto, é um fone que você sente que você está usando por causa do tamanho, mas tem um bom isolamento e é sim confortável para essa proposta, né? Principalmente comparado a outros concorrentes. Entrando no som agora, uma primeira ouvida do Hana me impressionou bastante. É um fone relativamente quente, com vocais proeminentes, mas muito equilibrado no geral. Ele tem uma pegada, uma tonalidade que é bem diferente do Moondrop KXXX. É realmente meio que uma outra vertente, sabe? É um fone que privilegia uma apresentação mais calorosa, um pouco mais intimista. Mas os graves são bem parecidos com o KXXX, porque você tem uma apresentação que é um pouquinho mais forte, tá? Ele tem graves mais presentes, mas com muita qualidade, sabe? São graves gordos, com textura, com definição, com bom impacto. Eles realmente têm uma apresentação interessante. Se o que você quer for neutralidade absoluta, não é isso que ele vai entregar. Ele meio que tem uma pegada um pouco mais romantizada dos graves, sabe? Eles são um pouquinho mais fortes, um pouquinho mais volumosos, mas é um incremento feito com muita qualidade e que eu acho que funciona muito bem para muitos estilos. Não são graves que me passam a sensação de serem exagerados também, sabe? Né? De invadir os médios, invadir os agudos. Não, eles são um pouquinho mais fortes, mas isso é feito, esse boost, né, realmente é feito com muita qualidade, muita competência. É um fone que eu acho que acaba meio que se encaixando muito bem em muita coisa em termos de graves.
Os médios são muito bons, mas aqui é onde existem as maiores diferenças entre ele e o KXXX, porque é o seguinte, o HANA tem médios que são mais quentes e são mais proeminentes. Então, vocais, por exemplo, estão mais próximos de você, guitarras, pianos. Ele é um fone realmente que traz uma frontalidade aí nos médios. Em algumas situações, eu acho que ele pode acabar sendo ligeiramente agressivo, mas eu enxergo isso como uma coisa mais natural. Assim, os nossos ouvidos eles são mais sensíveis na região média. Assim. A gente é feito para escutar melhor a região média, que é a região das vozes. Então, quando eu pego um fone que é um pouco mais presente ali nos médios, tipo um grado, por exemplo, isso sempre eu vejo como uma coisa meio que natural, sabe? Que me lembra a vida real. Ele é como se fosse mais pra linha de um Etimote R4P, sabe? Eu acho que ele pode sim, em algumas situações, ficar um pouco agressivo, um pouco gritante nos médios, porque ele tá mais presente aí, né? Então, assim, você vai aumentar o volume, cara, a voz vai estar bem mais pra frente. Mas, de novo, eu acho que isso é natural. O KXXX, por sua vez, ele acaba tendo uma apresentação que é muito mais espacial, sabe? Você tem uma distância maior das vozes. Então, eu acho muito que vai de gosto, sabe? Eu acho que eu vejo os médios do HANA como mais naturais, sabe? Mas eu vejo sim que muitas pessoas vão acabar preferindo o KXXX. Eu mesmo, assim, em várias situações, vou acabar preferindo a resposta um pouco mais espacial, um pouco mais ampla dele. O HANA, ele vai funcionar meio que em situações diferentes, sabe? Ele vai entregar atributos diferentes. E aí vai muito de gosto, vai do que você escuta. Para escutar um rock, por exemplo, eu certamente prefiro o HANA, sabe? Para escutar uma música eletrônica, alguma coisa assim, eu acho que o HANA vai funcionar melhor. Agora, se eu quiser escutar um jazz, sabe? Quiser uma coisa um pouco mais espacial, com mais... Realmente, assim, uma assinatura mais expansiva, o KXXX me agrada um pouco mais. Eu acho que vai muito de gosto, vai muito do que você escuta. Eu acho que os dois são igualmente competentes na região média. O HANA tem um timbre muito bom, sabe? Um detalhamento interessante na região média. Ele tem, sabe, tem corpo ali na região. Realmente é uma apresentação muito competente de médios. Só que é isso, assim, às vezes pode ser que seja um pouquinho demais. Só que, para os meus ouvidos, esse demais é natural. Já o detalhamento é muito bom também, assim, em grande parte por conta desses médios mais proeminentes, só que ele não tem a mesma velocidade do KXXX. A impressão que eu tenho é que o Moondrop ele é um fone que tem mais imediatismo, assim, é aquela sonoridade meio que mais rápida mesmo. E isso também acontece um pouco nos agudos, porque é o seguinte, o KXXX ele tem aquela coisa, aquela sensação meio de lâmina nos agudos que me agrada bastante. Só que eu não vejo isso exatamente como uma coisa natural. Eu acho que é meio que um tweak assim, na faixa de frequência, na resposta em frequência dele, que é intencional, acredito eu, e que é muito agradável, sabe? Eu gosto daquilo, dessa pegada um pouco mais metalizada ali nos agudos. Só que eu acho que isso não é o que está gravado, vamos dizer assim. Eu acho que o HANA ele tem agudos que são mais lineares, eles não têm essa mesma sensação de ter um pico aqui ou um pico ali, sabe? Eles são mais retinhos ali na apresentação. Então eles acabam não chamando tanta atenção, mas são agudos que são daquele tipo que, tipo, quando você presta atenção, você enxerga que eles são extremamente competentes, sabe? Que eles fazem o trabalho que eles deveriam fazer e que compõe muito a apresentação do fone. Eu acho que eles são mais, de novo, meio que mais naturais do que o KXXX. Agora, se o que você quer é essa naturalidade a mais, é uma outra questão, né? Eu, como eu disse, às vezes prefiro esses agudos meio que mais artificiais do KXXX porque eu acho muito agradável. O HANA realmente é mais natural, assim, os agudos eles estão mais integrados ali realmente na apresentação, né? No restante do espectro dele. São agudos com timbre muito bom, com detalhamento muito legal, são realmente bem naturais para os meus ouvidos. Concluindo, o HANA é um fone que me impressionou bastante, sabe? Eu gostei muito dele, porque ele não é que ele seja um fone neutro, sabe? Ele não tem o mesmo grau de fidelidade de um Etimote R4P, por exemplo. Não, eu acho que ele é um fone que tem graves a mais, tem uma pegada mais energética, mas ele é para mim um fone consideravelmente natural, principalmente quando comparado com os fones da Moondrop que eu testei. Então, eu acho que ele tem uma pegada mais centrada nos médios que me lembra muito mais o que eu experimento na vida real, sabe? É um fone que tem atributos muito interessantes e que eu acho que funcionou muito bem para todos os estilos, sabe? Não foi um fone que me desagradou em nenhum momento, sabe? Não teve nada que eu escutei que eu falei, pô, isso aqui não fica bom nesse fone, sabe? Diferentemente até do KXXX, sabe? Nele eu até tenho alguma situação ou outra que eu penso, pô, aqui isso não é tão legal e tal. Meio que o HANA, pra mim, tem uma voz mais universal. Ele pode, em algumas situações, não ser tão meio que encantador, porque eles não têm essa personalidade diferente nos agudos que o KXXX tem, ou o grau de espacialidade que o Moondrop tem também, mas
ele meio que acaba sendo um fone que dá pra você usar em mais situações, sabe? E ele é mais um exemplo, cara, da quantidade de coisa incrível que tá vindo da China por preços não muito altos, sabe? Ele não é um fone barato, claro, US$ 170 é um preço significativo, mas é um fone que eu acho muito melhor do que os in-ears que custavam US$ 500 quando eu comecei nesse hobby, por exemplo, e de quebra ainda tem um acabamento super luxuoso e muito mais interessante. Então, é isso. Acho que é um fone que vale sua consideração. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.